Uma dúvida que eu escuto muito aqui na clínica dos pacientes que vêm para avaliação é em relação ao que a gente fala de protocolo com carga imediata. E a dúvida é possível que realmente o tratamento todo fique pronto em até 4, 5 dias? Isso acontece porque muitos pacientes têm como uma objeção, têm como um empecilho para realizar o tratamento a questão de disponibilidade de tempo. Hoje nós vivemos em um mundo com muita correria, com muitos afazeres e é muito comum que a gente vá procrastinando algumas decisões e alguns tratamentos de saúde por não ter tempo suficiente para isso. Então, quando às vezes a gente vê uma propaganda falando que um tratamento vai ficar pronto, um tratamento que é grande, vai ficar pronto em 3, 4 dias, a gente se assusta, fica aquele pezinho atrás e a gente pensa, nossa, mas será? Acho que é bom demais para ser verdade. Então, é possível sim, hoje com toda a tecnologia que nós temos aqui na clínica em especial, o tratamento com carga imediata é possível e normalmente fica pronto em 3 a 4 dias. Mas é claro que esse tipo de tratamento só funciona quando existe por trás dele uma estrutura e um planejamento para cada paciente. Isso porque, em primeiro momento, o que a gente precisa para fazer um planejamento de implantes é um exame, uma tomografia computadorizada. Esse exame, geralmente, quando é feito fora da clínica, em centros radiológicos, demora uma média de 5 a 7 dias úteis para ficar pronto. Como nós temos aqui na clínica esse exame disponível, temos um tomógrafo aqui dentro, o exame fica pronto na hora. E é esse exame que a gente precisa para poder entender como que está o osso do paciente e para poder escolher, medir tudo certinho onde vai ser colocados os implantes e qual é o tamanho do implante que a gente vai colocar. Então, quando o paciente vem para a primeira consulta, vem para a avaliação, a gente já faz esse exame, a gente já consegue fazer todo o planejamento individualizado nele e, por isso, já agiliza bastante o processo para a gente poder realmente começar o tratamento. A partir desse momento, onde é feito todo o planejamento do tamanho, da posição e dos implantes escolhidos, a gente agenda o procedimento cirúrgico, que é a primeira etapa do tratamento de protocolo. Então, o paciente nesse dia vem para ser colocado os implantes. Se ele precisar fazer extração de algum dente, é feito no mesmo momento. A gente tira os dentes e já coloca os implantes na arcada onde está sendo tratado. Quando são as duas arcadas, a parte de cima e a parte de baixo, a gente também faz tudo no mesmo dia, a não ser que o paciente não queira. Mas geralmente nós preferimos fazer tudo imediatamente, tudo no mesmo dia, porque nós entendemos que submeter o paciente a apenas um procedimento cirúrgico é melhor e mais confortável, pensando no tempo de repouso, e que é o tempo que o paciente precisa ficar afastado dos trabalhos, atividade física, esforço físico, então a gente acaba otimizando essa parte. E também nós entendemos que toda a parte pós-cirúrgica, uso de medicações, é melhor que o paciente faça isso tudo de uma vez só, para que não fique em vários momentos precisando de uma intervenção cirúrgica e de uso de medicações, que a gente sabe que não é o ideal, que a maioria das pessoas não gosta disso. Então o paciente vem para fazer essa parte cirúrgica e no mesmo dia em que a gente faz a instalação dos implantes, a gente já dá início à segunda etapa, que é a etapa protética, onde a gente confecciona a prótese que vai ser apoiada, parafusada em cima desses implantes. Para a confecção dessa prótese, o primeiro passo que a gente faz é uma moldagem, que é uma cópia dos implantes, de como eles ficaram posicionados, de como eles foram colocados na boca do paciente, para que a gente tenha uma referência disso fora da boca do paciente. E nesse mesmo dia, nós já fazemos a primeira prova, onde a gente faz as medidas da boca do paciente. São feitas medidas importantes para que a gente consiga entender qual vai ser o posicionamento dos dentes, qual vai ser o tamanho dos dentes. Essa medida é feita personalizada para cada paciente e nesse momento também a gente sempre busca entender a expectativa do paciente em relação a isso, o que ele pretende, qual é a visão dele em relação a tamanho, cor e formato de dente. No dia seguinte, nós fazemos as provas dos dentes. Então, tendo feito no dia anterior a etapa cirúrgica e essa primeira etapa da prótese, que são as medidas, no dia seguinte a gente já vai para a prova efetiva dos dentes,
onde os dentes já vêm todos posicionados em uma cera. A gente coloca isso na boca do paciente, parafusa, para ele já ter essa sensação do que vai ser a prótese depois, e para que ele possa se olhar no espelho e realmente entender se aquilo que foi planejado e montado está dentro da expectativa dele. Esse é o momento em que o paciente vem geralmente acompanhado por algum familiar ou algum amigo que possa dar para ele alguma opinião, e também é o momento onde a gente faz todas as modificações que são necessárias. Por exemplo, eu quero alterar a cor, quero alterar a posição, quero alterar o formato do dente. Esse é o momento do paciente realmente escolher e entender que o que a gente está fazendo ali é uma prova para a gente poder chegar num resultado que fique dentro do que ele espera e que também atenda, né, ao que a gente, como dentista, como profissional, quer chegar em questão funcional. Então, toda a questão de encaixe, de mordida, de proporção de face, de posição e inclinação dos dentes, nós vamos entendendo, fazendo e sugerindo isso durante essa etapa de prova de dentes. Tendo terminado, então, essa etapa de prova de dentes, que acontecem sempre todas no mesmo dia, a gente faz a finalização, a acrilização da prótese protocolo. Isso acontece tudo dentro da clínica, então isso faz com que o tratamento pule várias etapas que atrasariam, como por exemplo lidar com a logística do laboratório, que às vezes o laboratório faz isso fora da clínica, então o trabalho tem que sair, tem que voltar, e isso acaba atrasando a entrega. Como isso tudo é feito aqui dentro, essa parte acaba ficando mais rápida e geralmente no terceiro dia a gente já faz a entrega do trabalho pronto, do tratamento fixo e definitivo todo pronto. Então nesse dia o paciente já vem para receber a prótese parafusada, fixada e já sai daqui com os dentes fixos. Geralmente, como eu falei, é um tratamento que a gente considera uma duração de 3 a 4 dias, porque podem acontecer algumas provas extras no meio do caminho, dependendo do que a gente vê nesse primeiro momento onde a gente começa as provas de dentes. Eu até vou colocar aqui uma fotinho de antes e depois do paciente Daniel, que é um caso que a gente fez essa semana. Hoje é quinta-feira e o Daniel fez a cirurgia na segunda e ontem, quarta-feira, o tratamento dele já foi entregue, o tratamento fixo e definitivo. Inclusive na foto ele até tá com um pouquinho de edema aqui nessa região de queixo, porque como é um tratamento que acontece tudo junto, né, a parte cirúrgica e logo em seguida já a parte protética, isso pode acontecer, né, o paciente tá passando por um momento ali de pós-cirúrgico, onde um pouco de inchaço, um pouco desse roxinho, né, desse edema é completamente normal. E eu acho interessante explicar como funciona todo esse processo, porque é muito comum os pacientes me falarem que deixaram de fazer o tratamento, que estão adiando há anos, porque não conseguem ter tempo para parar, para fazer o tratamento, e antigamente era algo que demorava meses para ficar pronto, era meses que o paciente ficava sem prótese. Então, dessa forma, como a gente conduz aqui na clínica, o paciente que é autônomo, ou mesmo que trabalha no horário, consegue se programar, porque são só 3 dias que ele precisa ficar realmente afastado. Então, esses 3 dias dificilmente vão prejudicar o trabalho do paciente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você é essa pessoa que está evitando procurar o tratamento porque acha que vai precisar ficar muitos dias afastado, já salva esse vídeo e comenta aqui embaixo. Ou se você conhece alguém, algum familiar, algum amigo que está procrastinando o tratamento também por falta de tempo, compartilha esse vídeo com essa pessoa.